Mas deixa eu comentar com vocês, não, acho que não tem como não comentar o que aconteceu essa semana, que foi o tarifaço do Trump. Aconteceu com outros países, outros blocos, mas vamos falar o que aconteceu aqui no Brasil, porque isso é muito sério e ao mesmo tempo é divertido. Eu confesso que eu acho divertido, já falei pra vocês a minha relação com a política brasileira é assistir um reality show, eu sinto que eu tô vendo, sei lá, o de Vestido Ideal, sabe? Eu adorava assistir o Vestido Ideal com a Thaís, porque é aquele bando de mulher cheias de dúvidas pra pegar a porra de um vestido branco que é tudo igual. Eu lembro até da chamadinha da menina dançando, né, cantando, é o vestido ideal, é o vestido ideal. Então, é o vestido ideal. E bem, o que aconteceu pra quem tá completamente perdido, e tem pessoas que ficam muito perdidas, né, com esse noticiário político e econômico, o Trump falou que vai tarifar tudo que é do Brasil em 50%, tudo que é exportado para os Estados Unidos, por causa do Bolsonaro, que o Bolsonaro tá sofrendo muita injustiça, que não é certo o que tá acontecendo com o Bolsonaro, e também não é certo querer regulamentar as Big Techs. Ou seja, é uma ingerência que não é econômica, né, é política, diretamente política, assim, tipo, eu vi que se tentou, assim, num primeiro momento e não colou, dizer, não, é por causa do BRICS, é porque o Brasil fica colando com o BRICS, aí não sei o que, mas não se falou em BRICS, né? E a Índia não recebeu essa taxa, a África do Sul não recebeu essa taxa, foi o Brasil. E além disso, tem aí o componente por mais que o Trump tenha falado originalmente se incomodar com o BRICS, aqui nem falou. Então, assim, é político, né? É uma ingerência política descarada. Eu acompanhei muitos noticiários americanos lá, eles ficaram também muito impressionados com isso. Também foi considerado uma coisa muito estranha, porque eu acho engraçado que o Trump, tem várias coisas boas no Trump. Esse vai ser um vídeo de elogio ao Trump. Tem várias coisas boas no Trump. E uma delas é ele ter acabado com a hipocrisia dos Estados Unidos, né? Porque eles faziam uma série de intervenções econômicas no mundo, mas na verdade era tudo intervenção política. Agora, pelo menos a intervenção política diretamente, a gente não tem que ficar dando volta. E sobre a chantagem dele em si, bom, o que aconteceu essa semana? A essa altura, estamos no domingo, isso aconteceu foi que dia? Quarta-feira, não foi? Foi quarta-feira, a notícia veio. O que eu vi nesses últimos dias foi a direita correndo enlouquecidamente atrás para conseguir formular uma narrativa que colasse. E pode ser que eles consigam, mas eles estão correndo atrás. Porque eu já disse aqui para vocês, quando eu tento fazer análise política, e eu não sou cientista político, então aqui o meu papo é muito de um cidadão brasileiro genérico qualquer que tá olhando as coisas, eu sempre penso assim, tá, olha só, né, isso é uma disputa política. Vamos então dizer que eu queira que o Lula saia do governo. Eu quero o mal do Lula. Eu quero que o Lula se foda. Vamos supor que eu quero que o Lula se foda. Deste jeito, ele vai se fuder? E até onde eu olho, não. Eu lembro que na quarta-feira, em grupos que eu faço parte, as pessoas tudo muito assustadas, e fudeu, não sei o quê. Eu falei, olha gente, se eu fosse alguém que quisesse destruir, assim, fazer com que o governo Lula saísse do poder e o Bolsonaro ou o grupo dele voltasse, eu não apostaria nessa ação. Porque olha só, o Lula vem já numa sequência, o governo Lula vem numa sequência de alguns gols, né? Foi emparedado pelo Congresso, conseguiu revidar, falou de taxação de super ricos, de fim de escala 6x1, papapá, tá conseguindo, né? Aquela coisa sempre se critica, a esquerda não consegue pautar, tava conseguindo pautar. Aí agora vem essa questão do tarifaço. E o que você viu durante a semana foram políticos de direita reconhecendo que vincular ao Bolsonaro é um problema. Porque se o Trump tivesse dito assim, ó, não, eu vou tarifar o Brasil, porque o Brasil é desrespeitoso aos Estados Unidos. O Lula fala um monte de coisa que não é legal da gente. Que é o que a direita agora, o Bolsonaro, está tentando emplacar nas redes, esse tipo de coisa. Mas não foi, o Trump falou por causa do Bolsonaro. Ou seja, você trabalhador, você cidadão brasileiro, você vai provavelmente perder o seu emprego, né, dependendo do segmento que você é, ou ganhar menos, ou ter uma série de problemas por causa do Bolsonaro, que basicamente, por meio de lobby, do filho dele, de outros caras lá, fizeram o Brasil de refém. E o que é divertido é que não é a primeira vez que o Bolsonaro faz isso. Durante a pandemia, o Bolsonaro botou o Brasil de refém, podia morrer quem quer que fosse, porque ele tinha muito medo da galera de ter uma queda econômica e depois não se reeleger. Ironicamente, a nossa sorte é que o Bolsonaro é uma anta. Porque se ele tivesse sido inteligente, ele tinha feito que nem o Viktor Orbán da Hungria e teria usado a pandemia para conseguir concentrar ainda mais poderes. Mas é que o Bolsonaro também não quer concentrar poder o suficiente, porque ele também não quer trabalhar. Ele quer ter poder para não trabalhar. O Bolsonaro não é chegar num basquete. Enquanto o pessoal tá morrendo, lembra na época das enchentes na Bahia? O pessoal morrendo na Bahia, afogado, ele foi andar de jet ski em Santa Catarina porque era um vagabundo. Mas enfim, essa semana toda a direita estava correndo atrás para tentar construir uma narrativa de um governo Lula que na verdade foi ofensivo aos Estados Unidos. Tadinho dos Estados Unidos, se sentiu ofendido. Agora, o que você entregou, né? O que efetivamente se entregou no colo do Lula? É saber se o governo vai aproveitar. Eu acho que no momento está aproveitando, poderia aproveitar ainda com mais força, pode ser, mas eu acho que eles também estão fazendo uma série de cálculos diplomáticos aí no meio, então também tem muita coisa que a gente não tá vendo, então acho que também não dá para se antecipar no julgamento. Mas assim, você entregou pro Lula a defesa da soberania. Você entregou pro Lula o responsável por salvar a elite brasileira. Porque esses caras aqui, galera que exporta aço, carne, suco de laranja para os Estados Unidos, que é uma galera muito endinheirada,
se apavorou. Porque olha só, gente, esqueçam Bolsonaro e Lula, esqueçam esquerda e direita. Você tem situação e oposição. Aí o que acontece? A oposição incita uma nação estrangeira, uma outra nação, incita uma outra nação a adotar políticas que vão prejudicar o seu país, né, o país original, aqui que a gente está falando da história, onde a situação está governando. A oposição incita uma nação estrangeira a atacar a nossa nação, onde a situação governa. Pois bem, qual é o efeito disso? Veja, não é que a nação estrangeira está sendo incitada para atacar o governo de situação. Ela está atacando o país. Ela está atacando o país. A nação estrangeira, incitada pela oposição, está atacando o país governado pela situação. Não é o governo, é o país. Qual é o resultado prático disso? Olha, eles vão ter que investir em muita fake news, em muita lavagem de cérebro aí para tirar do colo do Lula a alcunha de o defensor da soberania nacional. Vai ter que ter muita fake news aí. E o Lula, por sua vez, vai ter que fazer muita merda. O PT vai ter que fazer muita merda. E assim, ó, vamos lembrar de uma coisa. Toda vez, tem exceções? Não sei. Me ajuda aí a galera cientistas políticos, aí me ajudem. Então vou retirar o que eu falei toda vez. Mas das vezes que eu me lembro, vamos formular assim, das vezes que eu me lembro, quando houve a tentativa de isolar um país, chantageá-lo, pressioná-lo, o resultado prático foi a perpetuação do líder que estava no poder. Maduro está até hoje aí. Família Castro, em Cuba, até hoje está aí. Isolaram a Rússia, derrubou o Putin? Não, só o fortaleceu ainda mais. Qual é o efeito prático, irmão? Qual é o efeito prático disso? Mesma coisa do Irã, exato, no Irã também. Coreia do Norte também. Veja, não estou dizendo que o Brasil é uma ditadura, o Brasil é uma democracia frágil pra diabo, representativa, muito mal representativa e tal. Ano que vem tem eleição. Só que assim, esse tipo de ação, de novo, os caras vão ter que emplacar uma narrativa, vai ter que fazer uma lavagem cerebral muito poderosa. A chance de dar certo pro lado do Bolsonaro, isso tudo dá, mas eu acho que é aquela chance do tipo de você pegar uma mesa de sinuca, você quer colocar no buraco a bola 13 vermelha, e aí você dá ali uma tacada pra pegar todas as bolas ao mesmo tempo e vai que aquela caia naquela jogada. Pode acontecer, mas você jogou a esmo, você jogou a merda no ventilador, você atirou tudo ao mesmo tempo. Pode acontecer? Pode, mas a chance é pequena, né? Porque o mais provável é todo o resto. Cara, entendi, assim, ó, de verdade. Se eu fosse um cara de direita que quisesse que ano que vem não fosse o Lula, que eu fosse o Tarcísio, ou que fosse o Ratinho Júnior, ou que fosse o cara de Goiás lá, o Ronaldo Caiado, se eu quisesse que essa galera se elegesse ano que vem, eu estaria tão puto. Mas eu estaria tão puto. Eu estaria subindo, assim. Vocês veem eu brigar muito com a esquerda aqui, né? Porque a gente briga porque é do mesmo campo. Se eu fosse um cara de direita, eu agora estaria aos berros, dizendo, vocês direitistas, vocês são uns burros, não sei o que. Eu estaria brigando. Mas eu não vou brigar, porque eu quero mesmo que eles percam. Então eu não vou brigar. Mas assim, olha o que eles fizeram, cara. Eles entregaram no colo do Lula um discurso de unificação que o Lula pode se utilizar. Eles deram a ele uma função heróica que o Lula pode se utilizar. E com todas as críticas que se possa fazer ao Lula, trouxa ele não é. Ele vai usar, de algum jeito ou de outro. Às vezes não é agora, às vezes depois, mas ele vai usar. Porque assim, ó, o brasileiro pode muitas vezes não se gostar, mas tem pesquisas que mostram que a tolerância do brasileiro para ser menosprezado está cada vez menor. O brasileiro cada vez mais quer ser respeitado por nações estrangeiras. Isso é uma coisa até interessante de perceber, né? O brasileiro gosta muito de falar mal do Brasil, mas se um português falar mal do Brasil, vai tomar no seu cu, sai pra lá faixa de gás, sai pra lá Guiana brasileira. E assim por diante. O brasileiro, ele aceita se esculachar, que é o bostil, não sei o que. Agora, vem um gringo falar isso, não. E eu já falei, a nossa arma nuclear é o jeito que a gente usa a internet. O jeito que o Brasil usa a internet é uma coisa assustadora para qualquer país do mundo. Não duvido no futuro ter leis para impedir que acessos vindo do Brasil cheguem num determinado lugar. Porque o pessoal foi nas contas do Trump, da esposa dele, o pessoal tá fazendo um vampetaço. Eu não recomendaria isso. Eu pagaria se eu tivesse dinheiro por isso. Façam isso, tá? Vão infernizar essas pessoas nas redes sociais. Não dá em nada? Não dá nada. Mas mostra que a gente pode ser muito filha da puta na internet e eu acho que isso já é divertido. É só pra se divertir. Enfim, o que eu ia dizer é o seguinte. Quando eu vi esse evento aí, quando começou quarta-feira, eu olhei e falei, tá, mas peraí, tem um aroma de tiro no pé isso aí. Não, mas eu devo estar louco. Aí eu vi o Orlando Calheiros, do Anarco Fino, que eu recomendo muito. Ele falou a mesma coisa. Pô, então são dois loucos. E o Orlando eu acho que ele é um bom analista. Aí o Reinaldo Azevedo também falou a mesma coisa. Então são três loucos já, olhando para isso tudo, dizendo, eu acho que quem se dá mal não é bem a esquerda. A ver, ano que vem, tem mais de um ano ainda para as eleições do ano que vem, muita coisa pode acontecer, mas é o seguinte, por enquanto, tudo pode mudar também, mas por enquanto, o efeito Trump 2 tá o exato oposto do efeito Trump 1. Quando o Trump se elegeu em 2016, um monte de líderes de direita popular, dessa direita popular, ou direita populista, ou extrema direita, ou ultradireita, ou o nome que você queira dar, ou fascista, o nome que você queira dar. Essa galera foi se elegendo junto. O Bolsonaro foi um desses, né? 2018 se elege no Brasil. O Trump 2, o Trumpete 2 agora, tá tendo o efeito de onde ele passa, ele fortalece a esquerda. Porque ele é tão abertamente um bully, ele é tão abertamente agressivo, que em lugares onde a esquerda estava morta, ela ressurgiu.
surgiu. Em alguns lugares que estão tendo eleições agora, não é necessariamente que a esquerda está vencendo, mas as disputas estão ficando mais apertadas. No Canadá, que é o exemplo mais emblemático, todo mundo vai falar sempre, é que a esquerda renasceu dos mortos graças ao Trump. A esquerda canadense renasceu dos mortos. E tu tá tendo esse efeito mais ou menos em tudo que é lugar. Dito isso, então, eu como a sua mãe, a sua irmã, você, eu como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Eu como um cara de esquerda. Por isso que eu comecei toda essa minha fala para dizer, eu tenho duas coisas para falar para o presidente Trump. Parabéns. Muito obrigado. Eu como um cara de esquerda, presidente Trump, obrigado, cara. Você é foda, irmão. Você é foda. Por favor, go ahead, coloque o Dick na mesa, go ahead, siga de maneira firme e strong, nas suas propostas. Segue adiante, tá dando certo. Peço, eu reforço que você dê mais, inclusive depois de outras declarações que só vão complicando a situação do Bolsonaro, continue assim, que você vai conseguir produzir o que a União Soviética não conseguiu. Olha, por isso que eu falo, entendeu? É o companheiro Trump, cara. É o camarada Trump. Não é possível, cara. Não é possível. Pra tu ver como a terra redonda não gira, ela capota, né, cara? Fizeram vampetaço no e-mail da Casa Branca. Talvez no futuro a gente descubra que o boné vermelho do MAGA era outra coisa. A gente achou que era republicano. A gente achou. Estão nos enganando. Ó, tem pegadinha aí. Daqui a pouco vai vir o Trump e falar glu glu yeah, yeah, glu glu yeah, yeah, pegadinha do malandro, pegadinha do malandro. E aí começa a tocar de pé, ó vítimas. Porque assim, parabéns. Era boné do MTST. Ou do MST. Movimento Segue Trump. Era boné do MST. Movimento Segue Trump. Isso aí. E pra mim a maior prova do quanto que isso tudo aí, de novo, vai ter guerra de narrativa, às vezes se reverte contra o governo e os bolsonaristas se dão bem, tá? Então antes que alguém depois venha dizer, tu errou, Link. Sim, porque eu não tô falando do que vai acontecer no futuro, eu não tenho bola de cristal, eu tô pensando no que pode acontecer no futuro com base no que temos hoje. Amanhã acontecem outras coisas, muda também, já muda, a tendência pode mudar também. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, olhando pro recorte de hoje, pra fotografia do hoje, o que você tem, essa ação toda, ela é tão danosa pra direita, que até mesmo os nomes mais palatáveis da direita vão ficando pelo caminho. Por exemplo, o Tarcísio Nessa parece um... Assim, sabe? O cara que chega atrasado em casa, assim, e pega a esposa com 5 caras diferentes, a esposa fazendo um candelabro italiano, e ele só fica chateado porque o candelabro italiano só se faz com 5 e não com 6. Parece isso, cara. Porque, assim, até pouco tempo atrás, não, porque o Tarcísio, não sei o que. O que tá acontecendo agora? O cara tá sendo fritado pela direita, porque todo mundo sabe, os Bolsonaro não dividem nada com ninguém, os Bolsonaros não são leais com ninguém. Eu já disse isso aqui pra vocês, vou repetir. A esquerda quer o Bolsonaro preso, a direita quer o Bolsonaro morto, tá entendendo? Quem quer hoje a cabeça do Bolsonaro na bandeja não é a esquerda quer o Bolsonaro preso. Quem quer o Bolsonaro morto hoje é a direita, cara. São muitos dos setores da direita que querem se livrar do Bolsonaro, porque a família Bolsonaro quer centralizar tudo neles. É só eles por eles, com eles, para eles. E eles vão fritando, eles vão queimando. Até pro Nicolas Ferreira sobrou essa semana. O Nicolas Ferreira sobrou pro Tarcísio. Por isso que eu falo, camarada Trump, vai ahead, cara. Vai ahead. Go a fuder, cara. Go a fuder. Que América marxista gay. Vocês estão falando do Cacique Cobra Coral, vamos lá. Tô por fora dessa. Agora vai, Cacique Cobra Coral suspende assistência climática dos Estados Unidos após tarifaço. Entidade conhecida por influenciar o clima em grandes eventos reage à tarifa. A Fundação Cacique Cobra Coral anunciou em postagens nas redes sociais que suspenderá a assistência climática aos Estados Unidos após o anúncio de Donald Trump. A fundação é conhecida por influenciar o clima em grandes eventos e já teve contratos com prefeituras e organizações de shows. No Rio de Janeiro, a entidade ganhou notoriedade por atuar por evitar temporais na virada do ano em Copacabana. Na nota, a entidade afirmou que, diante da decisão absurda, sua presidente, médium, olha só, comunicou a Casa Branca que, pelo princípio da reciprocidade, 50% da assistência climática foi suspensa sem ônus para as companhias da Califórnia. Cara, é uma médium atende. Meu Deus, que história é essa, cara? Que é isso, irmão? O que é isso? O que tá acontecendo com o mundo? O que tá acontecendo com o mundo, cara? Não, isso aqui que é divertido. O que é divertido disso é que assim, olha aqui, ó, olha a notícia. A gente pode dizer assim, tá, mas isso é só absurdo e tal. Buscas por cacique cobra coral crescem após corte de ajuda dos Estados Unidos. Fundação esotérica que afirma controlar o clima virou um dos assuntos mais procurados no Google após a retaliação simbólica às tarifas de Trump. O Trump descobrindo que Deus é brasileiro. Por fim, só pra concluir esse papo todo, eu quero dizer o seguinte, e eu já falei isso outras vezes aqui, eu tenho um orgulho do caralho de ser brasileiro. É um sabor maravilhoso, tá ligado? Ser brasileiro é uma coisa porreta da porra, tá ligado? É bom
pra cacete ser brasileiro. Até porque a gente samba da desgraça. A gente ri, a gente tá mal, a gente tá fudido, a gente tá deprimido e tal, mas ainda assim a gente é capaz de soltar uma gargalhada e não tem nada mais poderoso, nada mais potente do que você dar uma gargalhada do horror, do absurdo, da estupidez e dizer assim, cara, amanhã eu dou um jeito nessa merda. E o camarada Trump vai ajudar ainda mais a fortalecer o orgulho que o brasileiro tem de ser brasileiro. Congratulations. E não teve aviso de furacão, né? Chegou o furacão. Mexe com o brasileiro pra você ver só o que acontece. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos da Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos da Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.